Olá, caros alunos do curso Técnica de Agrimensura. Nesta aula, nós vamos aprender a fazer a fusão de bandas do satélite Landsat 8 para melhorar a resolução das imagens, de 30 para 15 metros de resolução espacial com relação ao pixel. Esse tipo de trabalho tem como principal finalidade melhorar o a resolução das cenas e, consequentemente, auxiliar no processo de uso e ocupação do solo que nós vimos aí nas aulas anteriores. Para tanto, né, vamos fazer o nosso procedimento padrão de sempre, e na nossa turma, né, turma N, e fazer o download da pasta, né, aula 14. Então você vem em arquivos, busca aqui pela pasta aula 14, né, e você clica em abaixar. Lembrando que sempre tem que ter o aviso de início e de término do download. A partir daqui, nós podemos, né, vir até a pasta, né, no meu computador, documento, downloads, e depois fazer um Ctrl X aqui, né, e depois um Ctrl V lá na nossa pasta, que é processamento de dados, né, Ctrl V aqui na pasta aula 14, né. Depois nós podemos, obviamente, que descompactar essa pasta. Botão direito do mouse, extrair tudo. Uma vez extraído, nós podemos abrir a nossa pasta, né, e vir aqui e clicar, né, na pasta, né, no arquivo aula 14, né, esperar abrir o sistema. Uma vez, né, o QGIS carregado, nós vamos ver que esse é o projeto que nós vamos iniciar as nossas aulas de hoje. Então, eu fiz um recorte das cenas que nós trabalhamos lá na aula 11, que vocês fizeram um download, inclusive, e eu fiz, né, a rotulação, né, dos municípios aqui, então, Poá, Suzano, né, os municípios da região metropolitana de São Paulo. E aqui nós temos, né, a combinação da banda, né, 432, 654 e 764. E quando nós observamos aqui, por exemplo, vamos pegar aqui o 654. Quando eu dou dois cliques nele e venho em metadado, né, você vê que eu tenho as especificações da banda, banda 1, banda 2, banda 3, e eu tenho aqui o tamanho do pixel, 30 por 30, portanto 30 metros. E quando, né, eu cancelo, quando eu venho aqui, todas essas bandas, por exemplo, banda 1, também é 30 metros, não metadado, 30 metros. Todavia, a banda 8, né, é a banda chamada pancromática. E essa banda, ela tem uma resolução maior. Ela tem uma resolução de 15 metros por ser pan, né, por ser tons de cinza, né? Então aqui eu tenho, né, 30 metros. Então o que nós vamos proceder, né, instalar um sistema dentro da máquina, dentro do QGIS, para que facilite bastante o uso e ocupação do solo, né? Ele duplica a resolução, né? Então, para tanto, nós precisamos, né, buscar instalar esses sistemas. Não é no primeiro momento, pelo gerenciar e instalar complementos. Dentro da pasta aula 14, eu coloquei aqui, né, um arquivo chamado instruções. Então, o primeiro é o site e o segundo a instrução de repositório. Então, você pode copiar esse site, né, que é o Warfield Toolbox, né, e vir no seu navegador, colar ele, Ctrl V. E aqui eu tenho, né, a versão 64 bits ou 32. Se você não sabe qual é a sua versão, né, provavelmente as máquinas são todas 64 bits. Você vem aqui, né, em este computador, propriedades, e aqui você tipo do sistema, você tem aqui 64 bits, onde meu mouse se encontra agora. Então nós podemos, né, inclusive voltar lá e fazer o download, né? Ele vai iniciar o download, né? Obviamente que como eu já fiz, né, eu já fiz previamente, então eu não vou me preocupar com fazer esse download outra vez, né? Depois que finalizado, né, você vem aqui em exibir todos, né? E clica no mostrar pasta. Então ele vai estar exatamente essa pasta.
você vai descompactar essa pasta. Essa pasta demora um tantão para descompactar. Então você vem com o botão direito do mouse, extrair tudo, e aí você coloca extrair. Não pense, por exemplo, que travou, às vezes ele trava no 6%, fica um tempão de tempo e assim por diante. O importante é você deixar esse processo carregar até o final, ok? Então ele vai, né, carregar e eu vou obviamente que parar aqui para evitar perda de tempo, né? E depois, quando você tiver descompactado, você vai aqui, né, dar um Ctrl X nessa pasta e aí você vem em C2 pontos, na raiz C, e cola essa pasta, né? E aí você vai colar essa pasta e ela vai ficar aqui, ó. Então, em algumas vezes ela fica diretamente abrindo sim, em outras vezes ela abre duas vezes essa pasta, né? Que é o OTB 7.2.0 né, 64. É sempre interessante se você encurtar essa pasta, né? Você chega aqui, por exemplo, assim, quando você tiver essa pasta aqui, você dá um Ctrl X, dá um nível acima e cola ele, para que quando você dê dois cliques, ele abra diretamente desta forma, desta maneira como está o meu sistema. Uma vez feito isso, nós podemos proceder com a instalação desse plugin no QX. Não, então, posso fechar aqui, né? E sempre lembra de deixar aberto o bloco de notas, voltar no nosso sistema aqui, no QGIS. E a primeira coisa que nós vamos fazer é vir em complementos, gerenciar e instalar complementos. Nesta aba, nós vamos clicar em opção e aí nós precisamos adicionar um novo repositório. Você clica em adicionar repositório. Para isso, você vai utilizar, né? Então, é o repositório do SNES, né, plugin, que é o do Orfeu, que faz essa fusão. Então, você segura, né, você copia esse dado aqui, cola, e no URL, que é o endereço, você coloca, né, o site do Orfeu, justamente aquele que a gente fez o download. E aí você dá um OK. Então você vê que está conectado. Então, OK. Então ele conectou ao nosso sistema. Ah, posteriormente a isso, você pode vir aqui, fechar, e aí você tem que vir aqui nessa ferramenta processar, né, e opções. Né? Então, quando você vem aqui processar opções, você vai ver aqui, nós temos provedores, caixa de ferramenta. Você vê que ele não tem nenhum, ele tem aqui o OTB, que é o Orfeu, né, Toolbox, porém não tem o comando dele. Eu tenho que oferecer o comando, eu tenho que mostrar aquela pasta que a gente descompactou lá em C2 pontos. Então eu dou dois cliques e clico aqui, ó, dou dois cliques, ele abre essa opção e vou em três pontinhos. Uma vez em três pontinhos eu vou em C, né? Lembrando que eu tenho dois segmentos, então cada um desses segmentos eu devo seguir uma ordem da pasta, a pasta de aplicação OTB e a pasta de ferramentas das linhas de comando OTP. Então, primeiramente, eu vou fazer, né, a pasta de aplicação, que é o superior. Então, eu venho aqui, né, dentro de OTB, aí eu venho aqui, ó, em lib, OTB, né, aplicação, e clico em selecionar pasta. Então, ele fica o comando. Agora eu venho no segundo, que é, né, linhas de ferramenta. Dou dois cliques, clico aqui, então vou em C2 pontos, OTB. Neste caso, eu vou, né, na ferramenta BIM. E aí a ferramenta BIM logo não tem nada nela, né? Daí você já seleciona. Uma coisa que é muito importante, né, é você vir aqui no comando GRES e aí muito provavelmente essa pasta aí Miss, né, Misses, ela vai estar algum segmento escrito aqui. Você deve apagar tudo ele e clicar fora. Quando ele estiver dessa forma, ok, já está correto. A, o comando você dá um ok. Pois bem, quando você vem aqui em caixa de ferramenta, você vê que ele não tem, né, a ferramenta OTB ainda. Ele não possui essa ferramenta. Então, o que nós devemos fazer? Fechar aqui, salvar o que nós fizemos e fechar o programa. Fechar o programa e o que você vai fazer? Abre o sistema novamente. Ah, no caso, eu tenho aqui a ferramenta do QGIS Desktop, eu clico. Se você não tiver, você, né, vai no explorador de arquivos, C2 pontos, na pasta aula 14, processamento de dados, pasta aula 14, aula 14, e você clica aqui
e dá um Enter. No meu caso, eu já iniciei, né, o processo, né, de inicialização do sistema, né. Uma vez o sistema aberto, né, nós vamos iniciar novamente no mesmo ponto onde paramos. E aí, quando eu venho aqui em processar caixa de ferramentas, eu vejo que eu tenho essa ferramentinha aqui, ó, ferramentas, né, Orfeu, né, que é o Toolbox. Qual que é o instrumento que você vai fazer a geometria, né? Tem várias outras aplicações, mas o principal deles é geometria, né? E esse superimpose, né? Que seria o sharpening, né? Que seria a fusão das cenas de 8, de 15 metros para a cena de 30. Então você dá dois cliques e aqui ele abre essa ferramenta, né? Superimpose. O reference output é a referência que você quer, né, para aumentar a resolução. Então nós vimos que ele é a banda 8. Então você vem aqui e seleciona banda 8. O primeiro que eu quero, né, iniciar o processo de é, aumento da resolução é, né, vou colocar 654. Então, essas ferramentas que Default Elevation, você pode todos deles deixar ele em automático. O importante é a interpolação, eu não sei o qual vai estar de vocês, é ser o BCO, que ele é o mais demorado para fazer, porém o de maior qualidade. E aí então, né, você vem aqui em Output Imagem, você vem aqui, né, salvar imagem, e aí você vem, né, em computador, C dois pontos, processamento de dados, aula 14, e eu vou colocar aqui, né, PAN, né, de Pan Sharpening, né, que seria, né, de aumento de resolução, 654. 654. Dou um gravar e inicio o processo. Esse processo de fusão, né, por ser uma área bem grande, ela é longa. Se você fizer isso numa cena inteira do satélite, ele vai demorar, eu acredito eu, que algo em torno de 2 horas para finalizar. Então, nesse caso, ele é mais ágil, todavia, ele também é demorado. Então, eu vou paralisar o vídeo e esperar ficar pronto a fusão da banda, né, o sharpening. Uma vez finalizadas, né, esse processo aqui durou aproximadamente 3 minutos, né? Então eu posso nesse primeiro momento aqui fechar, né, essa primeira nossa imagem aqui e aí eu posso usar, né, essa imagem fazer uma sobreposição, né? Então esse output imagem eu vou colocar inclusive aqui, né, pan, né, do sharpening, pan sharpening, um, 654. E nesta forma, nós temos aqui, né, vou desselecionar essa aqui, selecionar o outro 654, vou deixar os dois selecionados. Isso aqui é, né, a pista de poço, né, provavelmente do Guarulhos ali, né, Grande São Paulo. Esse aqui é o Parque do Tietê, né? E aí, quando você desseleciona, é, no vídeo ele pode aparecer um pouco avanço com relação à resolução. Todavia, né, os avanços que são principalmente para uso e ocupação do solo, eles são muito interessantes. Quando você observa, por exemplo, sem o sharpening, você vê que a imagem ela fica mais, né, pixelizada, ou seja, fica mais quadriculado. Quando você coloca o sharpening, ela fica mais homogênea. E justamente esta homogeneidade é que ela faz com que haja menos erros, né, quando você procede com o uso e ocupação do solo. Portanto, ele traz grandes avanços. Talvez no vídeo ele não dê para perceber. Todavia, né, no processo, né, de uso, né, das áreas de uso e ocupação do solo, você vai perceber um grande avanço com relação ao, à qualidade da cena. Então, nós vamos proceder agora a fazer um pan, né, tanto com a banda 432 quanto da banda 764. Então, sempre levando processar, caixa de ferramenta, né? Se você não se lembrar, você vem em caixa de ferramenta Orfeu, né? Geometria, né? Superimpose e o mesmo procedimento, sempre a banda 8 como referência. Aí nesse caso nós colocamos aqui o colorido 432. Posso deixar tudo em default, né? Posso deixar a interpolação BCO. Nesse caso vou fazer um teste para ver qual que é a diferença. Vou colocar linear em termos de ah, em termos de
tempo que demora para fazer um teste, acho que vale a pena vocês fazerem no de vocês também. E eu colocar salvo em arquivo, eu vou colocar aqui pan underline 432. Vou gravar e vou processar para ver o tempo que demora, né, a diferença de tempo, se há diferença considerável. Sempre o BCO é mais demorado. Pois bem, nesse caso, o processo demorou aí um pouquinho mais de 2 minutos, então a diferença, né, considerável, né, uns 60 segundos aproximadamente entre uma técnica e outra, né, que é, né, no caso, né, o output imagem, né, que seria o 432, então vou inclusive renomear aqui, colocar fan 432. Então vamos analisar a diferença entre eles, né? Então, né, você vê que, como eu havia dito nessa imagem do pan, ele fica menos, né, com menos pixel, fica mais claro, né? Inclusive você vê que, por exemplo, nessa área, né, ela fica um pouquinho mais clara, né, um pouquinho mais definidas as ruas desse bairro, né? E o mesmo deve ser procedido agora com o último, né, que é o 764. Então vamos lá, né? Processar, caixa de ferramenta, né? Orfeu, geometria superimpose, 764. Opa, o input a referência é 8, né? Que é a banda cromática, 764, né? E eu vou colocar, né, o último método para fazer uma comparação de tempo também, né? Que é o NN, né? Então nós vamos aqui salvar arquivo, né? Vou colocar aqui PAM 754, 764. Gravar e vou processar. O último procedimento agora, né, no método NN, foi aquilo que teve a maior demora, né, que foi, no caso, um pouco mais aí de 4 minutos. Então, vou renomear aqui PAM, né, 764 e fazer uma comparação, né, com, né, o mosaico 764. Então, nós podemos observar aqui essas áreas, né, de solo exposto, bem exposto. Então, da mesma forma, né, nós observamos assim, né, essa com o sharpening, né, um pouco mais definido os pixels, as zonas, né, de, ah, de definição. Pois bem, né, finalizamos por aqui então, né, a nossa 14ª aula. Um abraço a todos e até mais. Não esqueça de salvar o projeto antes de finalizar. Até mais.